Eu não vi o vídeo, eu não vi até metade do vídeo. O inferno está vazio. Porra, E todos os demônios estão aqui. Inferno, mano. Um Essa macaco aqui é uma superior. citação de uma peça de Shakespeare, A Tempestade. E nesse contexto, Ariel, que é quem conta a história, tá se referindo à corrupção Porra, e à selvageria humana, usando demônios como exemplo de todo o mal. E isso Não, se ainda tem encaixa metade bem do no vídeo horror ainda de que a gente não Amityville, viu, também pô. conhecido como um dos, Tem metade se não do vídeo o que a gente não pior viu. caso que o casal Ed e Lorraine Warren já cobriram. Pô, mas papo. Olá, Falar amante de do novo, terror. né? Eu sou um grande amante de Eu filmes sou de um grande terror. fã do canal Viralcast, acho um canal do caralho, tá? Duca, acompanhei desde sempre. Desde da época do SCP, da época que ele fazia vídeo do Backrooms. Pelo menos hoje em dia. Até porque, Gosto quando muito. eu era criança, eu era cagado pra esse tipo Pô, de filme. gênio. Eu Pô, é lembro foda, que mano. É foda, quando desculpa. eu assisti a Bom. Annabelle, eu fiquei um mês com medo de dormir no escuro. Porque eu achava que o demônio do filme ia estar me esperando Voltamos só no pra puxar meu save. de noite. Mas, Sim, depois que eu cresci, mas e na segunda vez é principalmente mais depois que eu gostoso, tive o meu canal rapaziada. de terror, Eu juro. passei a admirar esses filmes. Pelo menos os mais antigos, porque os de hoje em dia estão bem porcaria. Só que o meu filme de terror preferido... É que os filmes de hoje em dia, inclusive ele falou que os filmes de hoje são ruins. Os filmes de hoje, a pio é jumpscare, toma jumpscare na cara, sabe, tudo escuro. É uma merda, tipo, não tem mais inovação na área do terror. Dúvida é o Invocação do Mal, o primeiro que saiu. E foi por causa desse filme que eu fiquei curioso sobre o casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren. E fui ver mais a fundo sobre outros casos que eles já cobriram. E vi um que chamou não só Eu não vi o vídeo ainda não vi não. atenção, com uma atenção do mundo todo praticamente. Cara, a coisa mais broxante foi ver essa boneca pela primeira vez. Que, tipo, eu pensei que ia ser uma boneca do capeta, capirotesca, toda bizarrenta. Não, porra, mano, porra. Parece ser Emília praticamente. do Pica-Pau Amarelo, cara. Amityville. Em 13 de novembro de 1974, no bairro tranquilo de Amityville, tinha uma casa chamada High Hopes. E lá dentro vivia uma família de 7 pessoas. A família... Oh, graças a era Deus, uma família eu não vou tradicional, comentar que esse vivendo cara numa casa aparece boa, comigo. num Eu lugar nunca disse tranquilo. isso. Todo mundo vivia. E aí depois a gente aparentemente viu que ele assassinou a Mas família claro toda. que Não, se eu tá nunca aqui nesse vi isso, vídeo, nunca disse é isso. porque essa tranquilidade não durou pra sempre, né? Um homem Ai, que chamado calor, mano. Ronald DeFeo Jr., uma certa madrugada, exatamente 3h15 da manhã, vida pra sempre. Ou melhor, de acordo com ele mesmo, demônios começaram a sussurrar no seu ouvido e a o manipular a simplesmente erradicar toda a sua família. E considerando que o Ronald já tinha sido diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial, caiu como uma luva. Então, Imagina uma ouvindo merda a voz desses dessas no demônios topo na de sua uma cabeça, mesa ele no pegou um escuro, o rifle quê? Marlin calibre 0.35 e matou todos os membros da sua família, começando pelos pais, finalizando com os irmãos. Ronald DeFeo Sr. Cara, imagina se foi ele não morto tivesse uma arma. Ele ia arquitetar de outra forma. Ia ficar bizarro. Tipo, água fervendo, tá ligado? Já vi muita mulher matar o marido com água fervendo, mano. Ele é safado. Ele gosta de boneca de silicone e de tal. Ô, mano, manda mais cincão, só pra eu te perdoar dessa maldade, tá, mano? Você não citou que ela é ruiva. 2 tiros enquanto dormia. Louise também com 2 disparos. E as evidências indicam que ela possa ter acordado do... Acho que já devem ter feito um gênero de terror claro, tipo full luz. Cara, seria muito interessante. Ao invés de você, tipo, não, vamos usar o escuro, esconder as coisas. Não, a gente vai deixar tudo claro e vamos fazer terror, apesar de estar claro. Que aí te força a ser original, te força a fazer coisas a mais. Os filmes de hoje em dia de terror estão muito saturados já. Saturado porque, tipo, eles não... Os criadores atuais não sabem criar suspense, sem ser jumpscare, sem ser fazer escuro e depois aparecer a cara do demônio. Estourou a luz. Estourou o caralho do fusível. Vamos lá no caralho do porão. Terror mesmo é ver 2 malucos numa bike no meio da noite. Você é louco, mano. Que é isso? Durante Até o ato. frio. Dawn DeFeo foi morta com um único tiro enquanto dormia. A polícia concluiu que não teve luta. Alison também foi com um único tiro. Só que se acredita que ela estava Desculpa, amigo. Matar as próprias irmãs assim, cara, acordada quando foi assassinada.
Mark também foi morto com um único tiro enquanto dormia, e John Mano. Methel a mesma coisa. Depois que acabou, ele tomou banho, trocou de roupa, se livrou da arma e das munições e jogou a roupa ensanguentada fora. Isso para se livrar de toda e qualquer evidência que pudesse apontar que ele tenha assassinado aquelas pessoas. E 6 horas depois, ele correu para fora de casa, fingindo estar desesperado, e entrou em um bar Pior que foi a tinha ali troco de perto. nada, Ele né? correu para dentro do bar dizendo: "Você tem que me ajudar. Não tem nenhuma Eu acho que o meu explicação. pai e minha mãe foram baleados." Tem nenhuma explicação Primeiro, de ele tipo, culpou ele um assassino da sofreu com os máfia, dizendo pais, que tinha sido sofreu uma alguma morte coisa. planejada, e Ah, não não. uma simples invasão domiciliar. Mas, Deu na depois que a telha, polícia exatamente. pesou na dele com um questionário pesado, ele confessou ter matado todas as 6 pessoas. Mas, mesmo depois da confissão, ele sempre dizia falou- nos depoimentos falou, que na é noite isso do aí, vou assassinato, mandar. ele É, estava abraço. sendo controlado por demônios. STR Brasil. Isso me lembrou de um certo filme de terror, um dos melhores que eu já vi inclusive, chamado O Exorcismo de Emily Rose, onde um exorcista Eu vou matar minha família aqui vendo o que aconteceu. Matei minha família, olha no que deu. Acho que o terror que mais tem efeito é aquele que fez mergulhar nele. Como usar fatores reais que podem te afetar, mas não te afetam como premonição. Sim, eu acho muito interessante. Tem um filme que eu esqueci o nome agora. Eu vi o trailer dele, eu achei um ótimo filme de terror, assim, tipo, totalmente falando. Porque tipo, ele usava vermelho, ele usava muito vermelho. Então era um escuro avermelhado. E aí eram crianças que elas iam pra floresta com o braço aberto, assim, correndo assim. Você olhava elas correndo, tipo, elas não estavam com demônio no corpo, elas não estavam matando pessoas. Elas só estavam indo pra dentro da floresta. Cara, isso é muito bizarro. Interessante, sabe? Não é demônio louco, bizarro, gritando no meio da tela, não. São tipo crianças saindo 3 horas da manhã, com os braços abertos. A luz tá no trailer vermelho e preto. E a criança indo embora. A criança indo pro meio do mato e não voltando. Mano, isso é cinema. Isso é absolutamente terror. estava sendo acusado de ter causado a morte de Emily Rose por conta de negligência. Analfabeto Ele hoje, disse não, pra você ela sempre foi parar de analfabeto. tomar aqueles remédios, e todas as sessões de exorcismo frequentes que a garota estava passando culminaram em sua morte. Claro que tem mais coisa, mas em suma é isso. E o filme tem esse ar de quem será que tá falando a verdade? Porque os dois lados têm argumentos muito convincentes, e no fim, ninguém sabe quem tá Mano, eu não sou certo topeira. ou quem tá errado. Aqui De acontece graça. algo parecido. Eu mandava. Se eu fosse topeira, eu mandava um money aí, colocava um áudio com a sua própria voz mandando o mano se fuder aí. Pra ficar guardado no VOD. Pra posteridade, que ele mandou o cara tomar no cu. O Ronald dizia de pé junto Diria. que ele tinha de fato sido manipulado por demônios a matar toda a sua família. O psiquiatra de defesa chamado Dr. Daniel Schwartz, ele disse que o Ronald sofria de fato com um transtorno de personalidade antissocial e que isso poderia ter influenciado nessa decisão dele. Só que o problema nisso tudo é que o Dr. Pô, precisava daqui da nossa psicóloga coral, né? Ela tá quieta, mano. Será que ela tá aí? Perguntar pra ela que se esse transtorno realmente faz você matar a família, tá? ligado? Tem que ser muito transtornado mesmo. Mas tem que ser muito, muito transtornado, tipo, não consegue ficar parado sem fazer alguma coisa estranha. E, tipo, o que eu tô querendo saber? Tipo, dá pra perceber que o cara tem esses traços? Você tá andando, pô, tá trocando uma ideia com o cara, aí ele começa a dar uns tiques estranhos, que porra, ei, tá ligado? Tá falando uns bagulho meio estranho. forças paranormais. E para complementar essa tese, um caso que ficou bem famoso envolvendo a casa em Amityville e que foi responsável por envolver Ed e Lorraine Warren foi o da família Lutz. Agora, quem diabos é a família Lutz? Calma, você tá muito impaciente, deixa eu explicar. Depois dos assassinatos naquela casa, ela acabou sendo vendida por um preço muito abaixo do valor de mercado. Em dezembro de Normalmente a pessoa quebra leis e coisa do tipo. Homicídio seria um grau mais avançado. Esse homicídio no grau mais avançado é mais... Ele é comum, tipo... No sentido de... Caralho, perdi o jeito de me expressar. A pessoa na sua atitude comum do cotidiano, dá pra você perceber esse tipo de pessoa? Só pra mim o áudio do vídeo tá baixo. Também tá baixo. Por que vocês não falam, cara? Caralho.
Em 1975, a família Lutz Eles deixam só pra conseguiu chegar na comprar a metade casa do por vídeo pra nada mais, perguntar do nada menos áudio. do que $80 mil, o que estava muito barato mesmo naquela época, ainda mais por uma casa grande de 2 andares. Então realmente foi uma pechincha, só que a paz não durou muito. Não muito tempo depois que eles compraram a casa, começaram os relatos de coisas estranhas acontecendo. Primeiro, um padre tinha sido convocado para benzer aquela casa, Às vezes porque, as pessoas acham comum assassinatos. matar animais, Enfim, por exemplo. só que enquanto o padre estava exorcizando a casa, ele disse que sentiu como se tivesse levado uma porrada na cara por uma força invisível. Era o fantasma do Tyson. Não sobrou nada para o O padrinho. padre levou uma surra do demônio que Dá, mano. Dá, não dá. Eu ouvi um padre levou uma surra do demônio e não dá mais risadinha. expulsou ele quando estava benzendo o segundo andar. Vai benzer não! Pá! Mas não para por aí. Eles disseram que sempre sentiam uma sensação gélida em todos os cômodos da casa, mesmo com o ar quente ligado na temperatura máxima, fazendo com que o George Lutz tivesse que manter a lareira da casa sempre acesa, porque senão todo mundo ali ia morrer de frio. Mostrados aos animais é bem comum com pessoas com esse transtorno. Poderia ser um lapso com hiperfoco na ideia de matar eles? Algo como um bug de repetição que aconteceu nos celulares com a notificação? Boa pergunta. Padre contra demônio X1 épico, toma. A filha da família, chamada Missy, disse que certa Padre mandou avisar que se mandasse em cão, ele lança a luta. vez durante a noite, ela viu um leitão demoníaco, um porco, observando ela pela janela. A menina O adotou essa leitão entidade demoníaco. porco aí como a sua amiga imaginária Top 10 amigos imaginários. e deu até um nome pra ela, Judy. Olha que bonitinho. Katy, a esposa do George, já foi vista levitando sobre a cama e de uma hora pra outra, do nada se transformando mas é uma em levitadinha mulher de leve. idosa, logo antes de voltar a ser ela mesma. Mas aí é o Peter Jordan. Pô, pai. Só que o relato que mais tem ligação com o que Na moral, Alex, não para de pedir cincão. Porra, não sou... Porra. Não tô fazendo de graça. Quero money. Mandem R$5 pro pobre. Mande. O pobre. O pidão. Qual é o meme do pidão, mano? aconteceu naquela noite, ou melhor, com a hora que aconteceu, Melhor pedido que roubar. foi quando George disse que todas as noites, às exatas Eu posso roubar 3h15 da e madrugada, que Também caso você não lembre, foi a mesma hora em que os DeFeo foram assassinados, sempre nesse horário ele era acordado por certos barulhos, tipo grunhidos, passos e até mesmo tiros. Eu acho que isso Tá já vivendo seria no o Rio, suficiente para fazer qualquer um dar no pé daquela casa. E foi isso que eles fizeram em 1976. É só matar o diabo, só ué. um ano depois. E eu acho que eles ainda LOL. demoraram bastante, Olhar considerando de que a parada deboche. já estava nesse nível de caos. Mas antes tarde do que nunca. Então, eles colocaram a casa de novo à venda, que foi comprada por um casal, James e Barbara Cromartie. Só que diferente dos Lutz, que presenciaram coisas paranormais desde o primeiro dia, o casal Cromartie viveu por décadas, não anos, décadas nessa casa e nunca tiveram um evento paranormal sequer. Então, qual que foi o problema com os Lutz? Bom, tem uma explicação pra isso, mas eu vou deixar pra depois. Alguns meses se passaram depois que os Lutz saíram da casa, e é só aí que o casal Ed e Lorraine Warren foram convocados pra investigar o que estava acontecendo naquela casa. E sim, eles também presenciaram eventos paranormais. Primeiro, o Ed disse que, enquanto ele estava lá dentro, sentiu ser empurrado por uma força invisível, enquanto Lorraine tinha Ai, filha da puta. Ele tá andando assim, vai, arrombado, vai. O demônio brincando de ficar empurrando os outros. Matar por prazer, no caso, tem um pessoal que até faz associações falando que por pessoas não quererem quebrar leis, elas suprem o emprego que dá a essa sensação. Dá essa sensação. Meu cérebro parou de funcionar. Tipo, o cara gosta de matar bicho, ele vai pro abatedouro. Lá ele. Oh! Lá ele. Ou vira açougueiro. Por isso dizem que o médico é meio psicopata. Cara, e o maluco que vive no puteiro? Quer dizer que ele é um adorador de mulheres? Ele é um degustador psicopata por não obedecer regras sociais e leis. Ele só não faz isso. Ele maltrata os animais, sintoma mais grave, ele mata pessoas. do assassinato. E mais, quando eles desceram no porão, disseram ter fotografado uma presença demoníaca lá embaixo. Ed e Lorraine O demônio.
Warren sempre foram alvos de muita polêmica, porque dividiam bastante as opiniões do público. Alguns diziam que eles eram de fato heróis que salvaram muitas pessoas de demônios com o passar de suas vidas, já outros diziam que eles eram charlatões, que viviam de autopromoção e que usaram dos casos das vítimas para se colocarem na mídia e ganharem fama e dinheiro em cima disso, tipo com os filmes e com os livros. E esse caso de Amityville coloca muito da veracidade em xeque. Primeiro, porque os Lutz foram os únicos a presenciarem o paranormal, tirando Ed e Lorraine. É porque, na verdade, tudo foi uma mera farsa. Porque o advogado disse que planejou toda a situação com os Lutz depois de várias garrafas de vinho. E para que ele fez isso? Bom, teve alguns motivos, mas o principal deles era simplesmente comercial. Ele queria fazer dinheiro com toda essa história e usou a família para isso, para criar o livro O Horror em Amityville. Só que eles acharam a divisão do contrato abusiva e processaram o Weber por causa disso. No fim, o livro foi considerado totalmente fictício pelo juiz. Caralho. Toma. Caralho. Depois de ter vendido mais de 3 milhões de cópias. Nossa, nossa, embolsaram uma grana fodida. Mas é fato que esse definitivamente foi o pior caso que o casal Warren já pegou na vida, isso de acordo com eles mesmos. Amityville foi o pior caso que eles já trabalharam. Eles não tinham dúvidas que a casa... Então, entendendo o bagulho, tipo, tinha o caso de Amityville. Aí o advogado quis pegar um outro caso pra usar como precedente. Esse outro caso foi forjado por um cara pra fazer livro. Beleza. Era demoníaca, e esperaram nunca pegar um caso como esse de novo na vida. Foi o que eles disseram em vários depoimentos. Só que ainda assim, mesmo o Ronald... Ué, mano, feio! Aí, vai. Ué, clachei o maluco à toa. Pra rir. Sido condenado à prisão perpétua e judicialmente esse caso já ter sido encerrado, ainda assim é um mistério as condições que fizeram ele fazer aquilo. Ainda mais considerando uma coisa que deixa uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Como é que ninguém ouviu os tiros? Porque, vamos lá, ele tava usando um rifle de calibre considerável, mas mesmo que fosse uma pistolinha velha de nada, armas quando atiram fazem barulho, Sim. Ainda mais às 3 da manhã. Cara, e por que nenhum vizinho acordou e notou, sabe? Tem os vizinhos do lado, tem os vizinhos da frente, ninguém ouviu o tiro. Porra, Estados Unidos, bro! Todo mundo ouve, todo mundo tem uma arma. Que ele desse dentro de casa, um pânico geral iria se instaurar. Mas não, muitos ainda estavam dormindo quando ele começou a matar todo mundo. E não, elas não foram sedadas, porque não foi constado nenhum tipo de entorpecente na autópsia. Então, o que aconteceu? Existem algumas teorias que não envolvem o sobrenatural. Por exemplo, talvez aquelas pessoas tenham dormido muito profundamente, mesmo com tiros sendo disparados. E se for considerar que a casa é enorme e com possível isolamento acústico, é possível que ele de fato tenha conseguido matar todo mundo sem alertar ninguém. Agora, se a gente for pro lado... forçou um pouco, vai. Isolamento acústico, não sei, cara, não sei, mano, não sei. Sobrenatural da coisa... A gente tem o sono psíquico. Eu lembro de ter visto um livro dos Warren que estava cobrindo o caso dos Smurl, uma família que estava sendo atormentada por demônios, até porque eles são demonologistas. E é nesse livro que eu vi esse conceito sendo apresentado, o sono psíquico, que pelo que deu a entender, é quando uma entidade demoníaca quer atormentar uma pessoa em específico. Então, o que ela faz? Ela deixa todo mundo dormindo em um estado de sono profundo em que literalmente nada pode acordar ela. Isso até que o tormento termine. E sim, a pessoa não acorda nem mesmo com um tiro. Então... Interessante. Nos Estados Unidos, onde as casas são feitas de madeira, então, dá pra ouvir pra caralho, mano. Então, se fosse para levar para o lado sobrenatural, o sono psíquico seria a explicação do porquê ninguém teria acordado naquela noite. Mas, enfim, esse caso tem muita controvérsia. Ou possessão, sei lá, tipo, tem muitas possibilidades de explicação quando você entra na discussão teológica, né? Ao entorno dele, ao ponto de que ninguém sabe o que realmente pode ter levado o Ronald
a simplesmente matar toda a sua família. Apesar de que muitos consideram esse caso como sendo só mais um cenário de uma pessoa tendo um surto psicótico do nada. E duvidem do sobrenatural, assim como muitas pessoas duvidaram dos Warren. Mas me diz aí nos comentários o que você acha sobre isso. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, mas, assim, nada é impossível, né? Muito obrigado ao Jonathan Cara, eu Moraes de não sei Oliveira, lá, ao não sei, não Origini, sei. Eu não estudo ou demonologia o Origine, suficiente. Mandimil, Mentos É uma e coisa que eu tenho Dex interesse. por terem se tornado Não vou abençoados. mentir, eu tenho E muito também interesse ao em The Terraria demonologia. Quest, ao Xenomorfo, ao Sr. VHS, Cara de foto é isso aqui, Akira pô. e Gabriel Kirchner Pô, por foi. terem se tornado abençoados de novo. Mas enfim, Se é você isso. quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine Muito obrigado aí, Viralcast, videozão, gostei. Foda que eu não... Foda que eu tive que começar a regravar da metade, né, mano? É o meu punk.